Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre um projeto que beira a ficção científica. A China quer construir um submarino capaz de atingir velocidades superiores à do som. Mas isso é mesmo possível ou não passa de ficção científica? E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. A notícia que colocou o mundo da defesa em alerta vem diretamente da Universidade de Engenharia de Harbin, na China. Cientistas da instituição afirmam ter desenvolvido um sistema de propulsão a laser capaz de acelerar submarinos a velocidades extraordinárias, potencialmente superando qualquer torpedo em perseguição. Mas o que realmente está por trás dessa tecnologia tão revolucionária? Para entender a magnitude dessa inovação, precisamos voltar à década de 70. Foi nessa época que a ideia da propulsão a laser começou a ser explorada para uso em aeronaves. Em teoria, a ideia parecia simples: usar feixes de laser para criar uma reação que empurrasse uma aeronave para frente, transformando a energia luminosa em movimento. Agora, pesquisadores chineses estão aplicando uma abordagem semelhante ao ambiente subaquático, onde os desafios são muito maiores devido à resistência da água. A técnica envolve o uso de fibras ópticas finíssimas, menos espessas do que um fio de cabelo humano, dispostas ao longo de todo o casco do submarino. Essas fibras são energizadas por lasers de altíssima potência, que criam uma série de microexplosões em torno da superfície subaquática. Essas explosões aquecem a água ao redor, gerando uma camada de vapor ou plasma que envolve o submarino, permitindo que ele deslize pela água com muito menos fricção. Mas como exatamente a propulsão a laser subaquática funciona? Esse sistema de propulsão é alimentado por uma fonte de energia de 2 megawatts, uma quantidade impressionante de energia, especialmente para o ambiente submerso. Esse sistema de laser superaquece a água ao redor do submarino, criando uma camada de vapor que atua como uma espécie de trilha de bolhas de baixa resistência. Trata-se de um fenômeno bem conhecido, a chamada supercavitação. A supercavitação cria uma bolha de gás ao redor de todo o submarino, reduzindo drasticamente o arrasto da água, permitindo que ele viaje a velocidades que antes eram inatingíveis para qualquer veículo subaquático. O mais fascinante é que a potência gerada por esse sistema é capaz de empurrar o submarino a uma força de 70.000 newtons, colocando-o ao mesmo nível de certas aeronaves de velocidade supersônica. Em tese, segundo os chineses, essa tecnologia poderia fazer com que o submarino superasse a velocidade do som debaixo de água, algo verdadeiramente revolucionário. Outro ponto importante é o silêncio que essa propulsão oferece. Em teoria, o laser elimina a necessidade de hélices e motores convencionais, que emitem som e aumentam o risco de detecção. Mas será que isso realmente o torna invisível ou é uma pegadinha tecnológica? Para entender melhor os desafios dessa tecnologia, vamos falar sobre a cavitação, um dos maiores obstáculos enfrentados pelos submarinos hoje. A cavitação ocorre quando hélices ou superfícies de um submarino se movem rapidamente na água, criando bolhas de vapor. Essas bolhas eventualmente implodem, gerando um som característico que pode ser captado por sonares. A propulsão a laser chinesa promete reduzir esse problema, eliminando o uso das hélices. Porém, há um detalhe crítico: a própria velocidade que essa tecnologia permite alcançar cria cavitação ao redor de todo o submarino, especialmente em altas velocidades. Esse ruído pode ser facilmente captado por sonares passivos, sistemas de detecção que escutam sons no oceano sem emitir ondas de som, tornando um submarino de alta velocidade ainda mais vulnerável à detecção. Em um cenário de conflito no mar da China Meridional, por exemplo, um submarino chinês que utilize essa tecnologia poderia facilmente fugir de um inimigo americano. No entanto, ele também se tornaria uma espécie de sinalizador aquático, emitindo som que o tornaria detectável a longas distâncias. Em outras palavras, essa tecnologia cria um paradoxo: mais velocidade, mas ao custo de mais ruído.
Mas então, onde fica a vantagem? Por enquanto, parece que essa tecnologia é mais eficaz para curtas distâncias e manobras rápidas, mas não para longos períodos em ambientes hostis, onde o silêncio é crucial. Poderia, por exemplo, ser usado por um submarino para se afastar rapidamente de uma área após a realização de um ataque, ou então como manobra evasiva diante da aproximação de torpedos. Esse avanço traz consigo profundas implicações estratégicas, especialmente em relação ao papel da China como potência naval emergente. E a questão que surge é: por que a China publicaria uma pesquisa com tanto potencial militar? Há uma teoria muito interessante. Normalmente, inovações militares desse tipo são mantidas em segredo pelos países que as desenvolvem para evitar que os seus adversários possam se preparar para a nova ameaça. Por exemplo, os Estados Unidos mantiveram o desenvolvimento do bombardeiro stealth F-117 em sigilo por mais de uma década. Mas aqui, a China tornou esse avanço público. Isso pode indicar que as limitações tecnológicas atuais da propulsão a laser tornam a tecnologia inviável para operações de combate reais. E o governo chinês pode estar disposto a usar essa inovação como uma estratégia de dissuasão psicológica, fazendo com que os seus adversários gastem recursos e tempo na tentativa de neutralizar uma ameaça que ainda não é totalmente prática. Além disso, com uma tecnologia tão poderosa em mãos, o poder de dissuasão da China aumentaria, pressionando outros países da região, como Japão e Índia, a investir em contramedidas e forçando as potências globais a revisar as suas estratégias de defesa naval. Esse avanço sugere que estamos entrando em uma nova era na guerra submarina. A China, com a sua tradição de inovações militares voltadas à dissuasão e domínio regional, já deixou claro que pretende liderar a corrida tecnológica. Mas ela não está sozinha. É quase certo que outras potências como Rússia e Estados Unidos também estão pesquisando métodos alternativos de propulsão subaquática que possam combinar velocidade e furtividade sem os efeitos colaterais de ruído excessivo. Esses desenvolvimentos indicam que a próxima geração de submarinos poderá revolucionar a maneira como concebemos a guerra no fundo do mar, transformando-a em uma arena de alta velocidade, onde a habilidade de se mover rapidamente pode ser tão crucial quanto a capacidade de permanecer oculto. A questão que fica é: conseguiremos criar submarinos verdadeiramente rápidos e furtivos? Ou será que a própria natureza do oceano tornará essa combinação impossível? E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade.